estamos, esses dias, nós sempre vivemos de série, né? Série de pregação. E nós estamos na série Uma Nova Aliança. Porém, no culto da família nós mudamos essa mensagem para que nós possamos falar uma palavra direcionada para as famílias. E é o que eu vou fazer essa noite. E por isso nós vamos ler lá em Colossenses 3. Nós vamos ler, né, uma passagem geral e depois você não feche sua Bíblia. Nós queremos continuar falando um pouco naquilo que o Senhor tem a nós essa noite. Feche os olhos, vamos orar primeiro. Deus, louvamos ao Senhor por Tua palavra, pelo Teu amor e Tua graça. E pedimos ao Senhor para que a Tua palavra possa falar em nosso coração essa noite. Que não possa sair nada de mim mesmo, mas que a Tua palavra possa ser ministrada em nosso coração e que nós possamos ser impactados, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Que possamos viver amanhã o que aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3, 5 até o versículo 13. Vamos ler e depois você mantém a sua Bíblia aberta aí. Diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, com esses eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou a vocês, perdoem também uns aos outros. É a mensagem que eu quero trazer ao coração de vocês, e o tema que talvez é o mais sugestivo para essa mensagem de hoje é suportando uns aos outros. E se há um lugar que existe teste para suporte, é a família, a nossa casa. E nós entendemos que após o momento em que Adão e Eva caem no paraíso e eles perdem totalmente aquilo que Deus tinha criado por eles, eles colocaram em xeque, né, a vontade de Deus, porque foram atacados naquilo que é o ataque do nosso inimigo, sempre foi e sempre será, que é a base. Esse ataque começou na base, que era a família de Adão e Eva no paraíso, e esse ataque vai prosseguir para todo sempre. Por quê? Quando se ataca a nossa casa, quando se ataca a nossa família, é atacado todo o ecossistema e todo o contexto geral. Então, quando Satanás quer atacar uma igreja, ele não começa na igreja prédio, ele não começa em música, em nada do tipo, ele começa na família, porque uma igreja fraca, uma igreja mal é formado por famílias fracas. Uma igreja debilitada é formada por famílias debilitadas. Mas o contrário disso, que é uma igreja forte, é formado por famílias fortes, né? Então não é um inverso disso. Nós estamos na igreja, nós ajudamos as pessoas, nós colaboramos para que as pessoas possam ter uma mudança de vida, mas a mão que se segue é: famílias fortes formam igrejas fortes. Famílias que estão estruturadas formam igrejas estruturadas. Então, por isso que o principal local de ataque de Satanás sempre vai ser a família, sempre vai ser a nossa casa. E nesses dias que nós estamos vivendo, né, de alguns anos para cá, isso aumentou de uma forma assustadora. São que o índice de divórcio está aumentando de uma forma assustadora. As brigas de casais estão aumentando de uma forma assustadora. A comunicação dos filhos para com os pais está aumentando de uma forma assustadora, porque nunca se viu
de tempos para cá, tantos pais sem falar com os filhos, ou tantos filhos sem falar com os pais. Nós estamos vendo milhares de pessoas, e aí onde você percebe isso? Normalmente no velório, onde chega no velório e aí está lá o filho desesperado, ou o pai desesperado. Por quê? Porque o pai morreu, ou o filho morreu, sem conversar um com o outro. Foi embora e agora está desesperado porque não deu tempo de pedir perdão. Mas isso não é de hoje, isso é de sempre. Mas hoje parece que as coisas estão se acentuando, parece que as coisas estão piorando. Mas será que existe uma solução para isso? Será que existe uma solução para todos esses problemas e todas essas questões familiares? E nós podemos entender que sim, mas a única solução para isso, a única forma de nos tornarmos famílias fortes de verdade, são famílias que resistem ao mal, resistem à iniquidade, aprendendo biblicamente como é que nós, indivíduos, devemos nos comportar. Como eu devo me comportar? Porque qual que é o problema das pessoas de hoje? É porque o problema nunca é com ela, e sempre com o outro. O problema nunca começou nela, e sempre começou no outro. Então, nas discussões de casal, né? Eu sempre, quando eu vou aconselhar casal, eu sempre digo, deixa a sua lista de problema de lado, deixa a sua lista de defeitos de lado, porque aqui ela não vai resolver de nada. Porque nós sempre temos tendência a colocar no outro aquilo que às vezes somos nós que fazemos. Então, como é que nós podemos melhorar, nos comportar como indivíduos de uma forma melhor? Aprendendo com a Bíblia. Por quê? Porque foi os céus que instituiu uma família. Foi Deus que instituiu a primeira família. E se foi Deus que instituiu a primeira família, nós devemos aprender com Deus como é que nós devemos lidar com nossas casas. Está comigo, irmão? E por isso nós usaremos essa carta de Paulo aos Colossenses, que não é uma carta direcionada à família. Na verdade, nem o que lemos é de fato direcionado às famílias, mas é aplicado também às famílias. E Paulo, quando escreve essa carta de Timóteo, ele tende a tentar combater uma heresia que se tinha naquele tempo, que era o gnosticismo, que insistia em dizer que Jesus não tinha vindo como um ser humano, Jesus não tinha vindo como homem, e sim como um Deus, e algumas nuances de homem, mas ele não era homem na sua totalidade. Então Paulo tenta escrever essa carta para combater essa heresia, mas junto a isso, ele faz alguns paralelos, dizendo que nós temos o modelo real de uma vida santa. E quem é esse modelo real? Cristo Jesus, o homem. Quem é esse modelo real que nós temos para viver uma vida em santidade? Cristo Jesus, o homem. Então Paulo usa esse paralelo, tentando explicar que Jesus é um modelo para que nós possamos aplicar em nossa vida, e aplicando isso, todas as coisas vão fluir conforme a vontade de Deus. E no capítulo 3 ele faz um paralelo entre a velha natureza e a nova natureza. Ele faz um paralelo entre em que as pessoas eram e em que as pessoas deveriam se tornar. E é o que nós vamos entender aqui essa noite. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos entender algumas coisas que Paulo falou. E a primeira coisa que Paulo faz é criar um pacote de ações que eles praticavam antes de se converter, mas agora eles devem abandonar. Olha só no versículo 5 que diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nela. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Então Paulo faz um pacote de coisas que eles viviam antes, mas agora eles não podem viver mais. Era uma igreja formada por parte gentil e parte judeu. Então os gentios estavam conhecendo a esse Deus que já tinha se manifestado no Antigo Testamento, mas os judeus conheciam o Deus da lei, mas não conheciam o Deus da graça. Portanto, viviam uma vida que não era conforme a vontade de Deus. Então Paulo começa a citar, e nesse pacote de coisa que eles viviam, mas não deveriam viver mais, estava a impureza sexual. Pessoas que viviam uma vida de impureza, que
talvez estavam em um casamento, mas viviam uma vida fora do casamento. Ou pessoas que talvez, antes de se darem em casamento, tinham uma vida promíscua. Pessoas que viviam em prostituição, pessoas que viviam em adultério, pessoas que viviam não conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade do mundo. Aí Paulo diz, as pessoas vivem assim, vocês viviam assim e não podem viver mais. O que ele mais cita? Ele cita as paixões, mas não é paixão, né, essa paixãozinha de adolescente que tem nos dias de hoje, que em certo ponto é uma paixão até ok, mas são paixões pelas coisas do mundo. Paulo diz, eles lá fora, ou vocês quando eram perdidos, vocês tinham essas paixões por coisas do mundo, e essas paixões vocês não podem ter mais, juntamente com os maus desejos, o que Paulo chama em outros capítulos, em outros livros, de concupiscência, que é a anomalia do desejo, o mau desejo. Ele diz, as pessoas do mundo têm maus desejos, vocês não devem ter maus desejos. E o que é o mau desejo? Um exemplo básico disso, ter dinheiro é errado? Não. Querer ter dinheiro é errado? Não. Então qual é o mau desejo em relação ao dinheiro? Querer ter dinheiro roubando outra pessoa, querer ter dinheiro tirando daquilo que não é seu. Então isso que Paulo está dizendo, o problema não é o desejo, o problema é o mau desejo, e se você tinha esse mau desejo, você não pode ter mais esse mau desejo. E Paulo também cita a avareza. E o que é a avareza? O apego excessivo ao dinheiro. Ele diz, eles são apegados ao dinheiro, vocês também eram apegados de forma excessiva ao dinheiro, mas agora vocês não podem ser mais. Paulo diz, essas coisas pertencem ao mundo, não mais a vocês. E Paulo completa dizendo, é isso aí que traz a ira de Deus sobre vocês. É essas coisas que fazem com que vocês vivem debaixo da ira de Deus. E em seguida Paulo cita outras coisas em relação à velha natureza. E ele começa dizendo sobre a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia e a linguagem obscena no falar. Ele diz, estavam irados? Não podem mais. Por quê? Porque se você nasceu de novo, a ira não pode fazer parte da sua casa, da sua vida. Se você nasceu de novo, a indignação não pode fazer parte da sua vida. A maldade não pode fazer parte da sua vida. E olha só o que ele diz, a linguagem obscena não pode fazer parte da sua vida. Isso aqui eu preciso da sua atenção. Porque eu sempre digo isso quando eu estou conversando com pessoas que brigaram, ou com casais que brigaram, que o problema não está naquilo que se fala, e sim como se fala. Vou repetir, o problema não está naquilo que se fala, e sim como se fala. Então existem formas de você conversar com pessoas, e às vezes colocando a pessoa no devido lugar, de uma forma que a pessoa vai reconhecer o seu erro e pedir perdão pelo erro. Mas às vezes nós falamos coisas e numa linguagem tão baixa que a pessoa não tem nem ouvidos para ouvir aquilo que nós estamos falando. E o que eu mais vejo são pessoas, pais e filhos, maridos e mulheres, brigando e no ato da briga, se xingando de linguagens obscenas. E às vezes o se xingar de linguagem obscena é pior do que de fato uma luta corporal. Às vezes o se xingar em linguagem obscena é pior do que de fato o marido agredir a esposa ou a esposa agredir o marido. Por quê? Porque talvez um tapa, um soco vai curar daqui a pouco. A musiquinha lá, né, da facada, né? Volta porque eu tomei a facada, mas eu te amo do mesmo jeito. A facada vai curar, o soco vai curar, mas existem palavras que são ditas que elas vão ficar para sempre ecoando no coração. E algumas coisas que você fala, tem a liturgia de pegar um saco de pena, jogar do alto de uma montanha lá embaixo, e depois querer ir lá embaixo e catar as folhas e colocar no saco, é impossível, irmão. Alguma folhinha ou outra vai ficar para trás, porque você falou, e no ato de você falar, você gerou algo no coração da outra pessoa. Não é porque você disse, foi como você disse. Não é porque você falou, foi como você falou. E a forma que você falou, a palavra que você usou, a palavra que você colocou a falar aquilo, vai trazer coisas que talvez se tornarão incuráveis. Na vida do filho,
na vida do pai, na vida do marido, na vida da esposa. Portanto, nós devemos ter cuidado naquilo que falamos. Devemos ter cuidado da forma em que agimos. Eu gosto sempre de aconselhar os homens que no momento de ira você não briga com a sua mulher, não. Você vai caminhar, vai andar, e vai, espairecer. E aí eu falei um tempo atrás que eu vi uma reportagem de um homem que começou a caminhar e caminhou 400 quilômetros. E ele só reparou que estava caminhando quando um policial parou e perguntou: onde você está indo? Eu falei: não sei, estou andando. Onde você mora? Em outro país na Europa, os países pertinho. Ele morava em um país e estava em outro país andando para espairecer um pouco da briga que ele tinha com a mulher. Por quê? Para não soltar no momento da ira e da discussão algo que não pode ser colhido depois. Eu briguei, falei, estou livre, estou solto. Mas talvez você vai colher coisas que vão ser difíceis de colocar no saco novamente. Então tome cuidado com a linguagem, não só obscena do palavrão, daquilo que você fala, mas a forma que você trata os seus familiares. Paulo diz isso à igreja de Colosso. Todas essas coisas, quando são realizadas, demonstram que de fato nós devemos mudar o nosso comportamento. E preste atenção, não vai mudar do dia para a noite. Talvez você tenha um padrão de comportamento que você viu pai e mãe brigar, ou você viu familiares brigarem, xingando uns aos outros, ou viu os amigos brigarem, xingando uns aos outros, cresceu assim e viu a vida assim a vida toda, e talvez não vai mudar do dia para a noite, mas tem que mudar de forma progressiva. O que é o progressivo? É dia após dia. Eu xingava antes, eu não xingava mais, eu não xingo mais hoje. Não pode existir o crente Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, estou vivendo assim, vou morrer assim. Porque deve existir progressão na vida do cristão, deve existir progressão no seu caminhar, principalmente quando se trata no ato na sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos e seus pais. Deve haver progressão nisso. Se você fazia, comece a não fazer mais. Todas essas coisas têm um alto poder destrutivo e podem destruir a sua família. Logo após dizer isso, Paulo orienta que eles deixem também de lado a mentira. Olha só o que ele diz no versículo 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Paulo está dizendo, não existe algo mais destrutível e mais nocivo do que a mentira. Quer destruir um relacionamento, quer destruir uma base familiar, aplique a mentira que você vai ver aquela casa sendo destruída aos poucos. Quer ver um relacionamento, um casal, ou um relacionamento de pai e filho se destruindo? Aplique a mentira e você vai ver aquele casal ou aquela família se ruindo aos poucos. E aqui eu anotei alguns tipos de mentira que estão acabando com os lares. E a primeira que eu anotei, que parece ser nociva, mas talvez é a pior delas, a mentira financeira. Tem acabado com as casas, tem acabado com os relacionamentos. O que é a mentira financeira? O marido e a mulher não se comunicam de forma alguma, mas quando se comunicam mentindo. Às vezes o marido mente naquilo que tem na conta ou aquilo que tem, para não dizer à esposa, mas também ele talvez, aqui eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o lado dos homens também, que eu só xingo homem, Mas talvez o homem também faz isso, porque a mulher, se ela souber o que ele tem na conta, ela quer usufruir tudo que tem na conta sem pensar no amanhã. Mas deve haver um equilíbrio nisso. Esse tipo de mentira, ele deve acabar, porque deve haver um equilíbrio. O que eu tenho é o que você tem. O que eu faço é o que você faz. É a frase que eu sempre digo para os homens, assim, o que você tem é da sua mulher e o que ela tem é dela também. Você lida com o que sobra para você, que é nada. Mas deve haver esse equilíbrio na casa. Deve haver esse equilíbrio do tipo, é isso e isso. Aconselhando casais antes de casar, eu gosto de falar sobre isso. Eu digo, vocês já resolveram quem vai pagar o quê em casa? Já resolveram quem vai fazer o quê? Por quê? Porque não resolve as coisas básicas, resolve só onde vai passar a lua de mel, resolve só onde vai fazer as coisas, mas não resolve o básico. Aí chega na casa, as 4 paredes, olha para um lado, olha para o outro e diz, quem vai pagar o quê? Não sei, começa a briga.
porque não resolveu antes. Aí o homem não resolve antes, a mulher não resolve antes. Quando cai nas quatro paredes, como que resolve? Não resolve. Vai viver o resto da vida brigando por causa de bobeira, por causa de conta de água, conta de luz. Deixa de desfrutar o que é bom, brigando por aquilo que é mal. Então essas mentiras financeiras têm que acabar. Outro tipo de mentira também que está acabando com os relacionamentos. Mentira sobre os locais que estão indo. E aqui é muito lidado aos filhos, por exemplo. O filho que sai e mente para o lugar onde está indo. Diz, estou indo para o A, mas está indo para o B. Estou indo para o B, mas estou indo para o C. Eu quero crer que marido não faz isso, né? Em nome de Jesus. Nem esposa. Mas os filhos fazem isso, estão acabando com a casa. Por quê? Porque os pais ficam desesperados, não sabem para onde está indo. Outro tipo de mentira. Mentira de com quem está. Isso aqui faz toda a diferença. Mentira para onde está indo e com quem está. Porque às vezes sabe que o fulano não lidar bem com o ciclano, e aí não fala com quem está, para que não possa causar um problema, mas está causando um problema maior ainda. Aí Paulo diz, vocês têm que parar de mentir um para o outro. Não existe nada que sustente, nada que sobreviva a uma mentira. Uma verdade bem contada é melhor do que uma mentira bem produzida. Ah, vai doer, vai sentir, vai chorar, não sei, mas conte a verdade. A verdade por quê? Porque a mentira pode passar um pano, pode deixar as coisas boas por um tempo, mas quando a verdade chegar, o problema começa. Outro tipo de mentira, a mentira emocional. As mentiras emocionais têm acabado com as casas, têm acabado com os lares. E o que é mentira emocional? Não contar como está. Não contar a forma que está vivendo. Isso é um problema, irmãos. Principalmente aos casados, e também aplica aos filhos. O não abrir o que está sentindo e o que está pensando ou o que está fazendo. Porque se trancam em si mesmos, aí vive uma casa com 4, 5 pessoas, em que ninguém sabe o que está passando com ninguém. Vive uma casa em que vivem 4 pessoas, 5 pessoas, em que ninguém conversa com ninguém. Aí conversa com fulano, conversa com ciclano, conversa com beltrano, mas não conversam com aqueles que estão dentro de casa. Mente emocionalmente dizendo, eu estou bem, quando na verdade está mal. Mente emocionalmente dizendo, tá tudo fluindo bem, mas na verdade por dentro está destruído. Deixa eu te perguntar, o que é que um amigo do trabalho ou amigo da escola tem melhor do que o pai, tem melhor do que o marido, tem melhor do que a esposa, que você se abre para ele, mas não se abre com aqueles que estão na sua casa? Não precisa me responder. A sobrevivência de um lar sempre irá depender do nível da verdade praticada. A sobrevivência de um lar sempre irá depender do nível da verdade praticada. Portanto, nós não devemos mentir uns aos outros, porque a mentira irá destruir as nossas vidas, irá destruir os nossos lares. Está comigo, irmão? E Paulo continua dizendo no versículo 11, que somos todos iguais. Olha só o que ele diz. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. E aqui Paulo equaliza todo mundo dizendo, vocês são nova criatura, vocês nasceram de novo, portanto, todo mundo deve viver de igual forma. Preste atenção nisso. Funções diferentes, forma de se tratar igual. As funções de uma casa são diferentes. As funções de um marido é diferente da função da esposa. A função do filho é diferente da função de um pai. Mas todos estão no mesmo patamar perante Cristo. Então, nós pegando um pouco essa questão do contexto dos dias de hoje, né? O feminismo que quer colocar as mulheres não do lado, mas acima de tudo e qualquer coisa. E talvez não entenderam o que é a Bíblia quando diz sobre o marido e a esposa, sobre essa equalização entre marido, mulher e filhos. Não quer dizer que o marido humilha o filho, ou a esposa humilha o marido, não. Está dizendo que existem funções diferentes. Qual que é a função do homem? A função do homem é cuidar da casa. O homem é o cabeça do lar e se vire com isso. O homem é a cabeça da casa e se vire com isso. Qual que é a função da mulher? A mulher é ser submissa, e submissa não é ser escrava, submissa é estar sob a mesma missão que o homem, e tudo bem com isso.
E qual que é a missão do filho? A missão do filho é assistir o casamento do pai com a mãe, com o casal, e aprender com aquilo tudo. E qual que é a função do pai para com o filho? Não aborrecer os filhos. Então o que tem diferente nisso? Apenas as funções. Em Cristo, tudo é igual, todos somos iguais, mas as funções são diferentes. Portanto, às vezes nossas casas não funcionam como devem funcionar, porque as funções são diferentes. Os filhos que mandam nos pais. Hoje, né, senhor, 2024, e aí você vai dar uma voltinha, irmão, no shopping, te faça esse desafio, e vai ver como os filhos estão tratando os pais. Aí o filho resolve o que vai fazer e o que não vai fazer. O filho resolve aonde vai e quando vai. O filho resolve, irmão, filho de 5, 6 anos, eu vou buscar o Tiago às vezes na escola, e aí quando eu saio da escola, os filhos gritando com o pai na escola, você falou que ia fazer, você falou que ia me dar. Meu Deus do céu. Aí o pai abaixa a cabeça para o filho dizendo, tudo bem meu filho, tá? Aí, o que acontece? É porque os pais, preste atenção nisso, os pais se afundaram num relacionamento tão ruim, mas tão ruim, e aquele filho foi a gota da esperança. Portanto, agora eles acham no filho a dose diária da cura dos dois. Eles não conseguem viver em paz mais, mas o filho faz isso por eles. Eu estava conversando com a Ana esses dias para trás sobre essa questão de família. Ela me deu um livro, e aí dizendo que normalmente os pais, depois que o filho está crescendo muito, está lá com 14, 15, 16 anos, o que eles fazem? Vão lá e arrumam outro filho, porque sabem que aquele filho está começando a ir embora, e agora talvez injetando outro filho, eles podem viver por mais 15, 16 anos. Aí o filho é a dose de pai, de paz desse casal. Portanto, eles fazem o que querem, da forma que querem nas suas casas. A função do filho é obedecer, a função do pai é cuidar, e a função do marido é ser o cabeça, e da esposa é ser a administradora disso tudo. Amém, irmãos? E então agora Paulo começa a dizer como devemos nos comportar. Versículo 12 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, e de humildade, e de mansidão, e de paciência. Aí agora Paulo faz outro pacote. O primeiro pacote é o pacote de como eles não deveriam se comportar. Agora é o pacote de como nós devemos nos comportar. E aí o que Paulo fala? Vocês devem se revestir de compaixão. Primeira coisa, revestir-se de compaixão. E o que é compaixão? Piedade e empatia. O que é compaixão? Olhar para o outro e sentir piedade, e olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. E essa palavra é o que se falta nas casas dos dias de hoje. Essa falta de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está dizendo, entender o que o outro está falando, entender que são pessoas diferentes, vivendo na mesma casa, tendo que lidar com as mesmas questões, e não se colocaram no lugar do outro. Paulo está dizendo, agora vocês devem se revestir de compaixão, se colocar no lugar do outro. O que Paulo mais diz? Terem humildade. Devem ser humildes. Por quê? Porque a humildade é o princípio para que toda casa seja mantida, sem soberba ou sem arrogância. Vocês devem se manter em humildade. Outra coisa que Paulo fala, vocês devem também viver em mansidão. E olha só o que eu anotei sobre mansidão no original da palavra. Mansidão é a capacidade de controlar as emoções e agir com calma e compaixão, mesmo nas situações desafiadoras. Isso é mansidão. E eu admiro algumas pessoas que são mansas, porque eu estou precisando aprender, né? Assim, ó, me controlo um pouco, mas a mansidão é algo que Deus tem trabalhado no meu coração. Mas assim, ó, controlar essa emoção no dia mau, principalmente no dia mau, irmão. É saber lidar no dia mau, entender os parâmetros do dia mau, que o dia mau, os parâmetros não são o mesmo do dia bom. Como eu gosto de usar a parábola da geladeira vazia e da geladeira cheia, o procedimento da geladeira vazia é diferente da geladeira cheia, irmão. O procedimento que devemos ter no dia que está tudo bem é diferente do dia mau. O mecanismo que vamos usar é diferente. Porque se nós usarmos o mesmo panorama das geladeiras, nós estamos num problema. Porque senão
a esposa vai amar o marido só no dia que a geladeira estiver cheia, e o marido vai amar a esposa só no dia que tiver tudo certo. Então nós devemos ter esse panorama, nós devemos que saber que a mansidão no dia mau, ela deve ser mais praticada do que no dia bom, porque assim, no dia bom é maravilhoso amar. Quem não ama indo comer no Paris 6? Quem não ama ir no topo do mundo e comer num, sei lá o que serve naquele lugar? Quem não ama? Quem não ama em uma viagem para Nordeste? Todo mundo ama, irmão. O difícil é amar no dia que está tudo mal. O difícil é ter essa mansidão em que os dias não são conforme nós estávamos acostumados. Mas devemos praticar essa mansidão. Outra coisa que Paulo fala, nós devemos ter paciência. Devemos ter paciência em nossa casa, devemos lidar com paciência com o outro. E essa paciência requer um alto nível de autocontrole, para olhar para o outro e entender que o outro não sou eu. Olhar para o meu filho e saber que mesmo o filho que nasceu de dentro de mim não é igual a mim. Ou às vezes né, que é pior ainda. Olhar para o outro e entender que é o meu filho, ou olhar para o meu pai e dizer, é meu pai, mas não é igual a mim. Nós somos pessoas diferentes. Ou o marido olhar para a mulher e entender a mesma coisa. Então o que nós devemos fazer? Devemos entender que cobrar o outro não é a solução. Presta atenção, só cobrar o outro não é a solução, porque às vezes o problema está em você e não no outro. E depois disso Paulo fecha, dando um dos maiores conselhos para qualquer família que exista sobre a face da terra, que diz assim, versículo 13: Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também aos outros. E aqui os dois maiores conselhos de Paulo: suportar uns aos outros e perdão mútuo. Primeiro ele fala sobre suportar. E quando Paulo fala sobre suportar, ele está dizendo algo como pegar no colo, presta atenção. Ele está dizendo algo como se jogar sobre os ombros. O suporte aqui não é achar que está tudo bem e fazer conforme a sua vontade. O suportar aqui está dizendo, pega no colo, joga no ombro. Porque talvez a pessoa não está aguentando, talvez a pessoa está num dia mau, e aí precisa que você joga no ombro. Precisa que você pegue no colo, precisa que você conduza essa pessoa. E aí qual que é o problema um dos maiores problemas das famílias dos dias de hoje? É que nós conseguimos suportar o nosso colega de trabalho, mas não conseguimos suportar o nosso cônjuge ou nossos filhos. Você consegue sair para trabalhar ou sair para estudar, você consegue suportar o patrão chato ou o funcionário que dá trabalho, mas não consegue suportar a sua casa. Nós conseguimos suportar as pessoas lá fora, mas não conseguimos suportar as pessoas aqui dentro. Eu vi esses dias para trás um pastor dando um exemplo da toalha de mesa, né? A família vai receber uma visita e a mãe tira a toalha de mesa, tira os melhores talheres lá e tal, e forra a mesa e bota tudo na mesa bonitinho. Aí chega a visita para comer, e aí coloca um suco de uva no copo, a visita vai tomar o suco de uva, derrama na mesa. O que a mãe faz? O que a mulher e o homem normalmente faz? Não, tá tudo bem. Tira a toalhinha branca, falando tudo bem, tira a mesa, rindo, né, com aquele sorriso Colgate, aí tira a toalha da mesa, tira tudo bonitinho, forra a mesa de novo e volta como se nada tivesse acontecido. Vai alguém de casa fazer isso? Pegar o suco de uva e derramar sobre a toalha branca. É briga e discussão para o resto da vida, porque não suportam uns aos outros. Olha para o suco na mesa e diz, opa, quem é que... Você também é desastrado. Você também deveria ter feito isso, você também deveria ter feito aquilo, você também não viu isso aqui acontecer, você também não viu o copo sobre a mesa, você também não viu o que eu coloquei aqui. Acontece a Terceira Guerra Mundial por causa de um copo de suco em cima da mesa. E aí o copo de suco vira guerras e brigas por outras coisas que não estão na discussão mais. Já passou, já aconteceu, mas estão brigando por causa de um copo de suco sobre a mesa. Outro conselho que Paulo dá sobre o perdão mútuo, ou seja, perdoarem uns aos outros. E aqui talvez seja o maior conselho que é dado para os dias de hoje. Esse perdão que às vezes deixa de sair.
O perdão é a palavra mais difícil de sair dos lábios nos dias de hoje. E às vezes nós perdemos mais tempo tentando ter razão do que sendo feliz. Às vezes nós perdemos mais tempo tentando provar que estamos certos, ao invés de deixar de lado a nossa tese e tentando ser feliz. Aí fica brigando e discutindo, dizendo, mas eu tenho razão. Eu disse que eu tinha razão. Eu disse que eu fiz aquilo ali e a razão, a certeza daquilo que eu fiz é minha. Ao invés de tentarmos sermos felizes. Maridos e mulheres brigados por dias, por causa de uma briga que nem se lembram mais. E aqui eu me incluí nisso aqui há um tempo atrás. No início do meu casamento, nós brigávamos e ficávamos uma semana sem conversar. Não por minha culpa. Mas ficávamos uma semana sem conversar. E aqui é o conselho para as mulheres, porque as mulheres têm uma memória de 200 gigas instalada, né? Aí briga, lembra de coisas de 700 anos atrás. O homem joga uma partida de futebol, acabou e não lembra de mais nada. A mulher vai lembrar uma semana. Lembra uma semana de coisas que já passaram. Assim, ó, nem lembra mais porque brigou, mas continua brigado só para ter razão. Deixa de viver coisas, deixa de ser feliz só para mostrar que estava certo ou que estava errado. E aí, às vezes, e aqui eu quero a sua atenção, às vezes os pais e os filhos estão brigados, dias e anos, porque primeiro querem sentir, para depois ir pedir perdão. E eu converso muito com pessoas sobre isso. Estava aconselhando uma pessoa dias atrás sobre isso, a pessoa dizendo, eu tenho muito rancor no meu coração, mas eu não sinto de ir lá pedir perdão. Irmão, você vai morrer com isso aí. Porque perdão não é emoção, é ação. Primeiro você perdoa e depois você sente. Primeiro você pede perdão, solta o perdão, tá bom, eu te perdoo, ou então eu peço perdão, e depois você vai sentir o que tiver que sentir. Mas primeiro as pessoas estão dizendo, eu não estou pronto para perdoar. Já viu isso? Eu não acho que é o momento de eu perdoar, que eu não estou pronto para perdoar. Quando será? Amanhã? Porque amanhã pode ser o dia que você não vai ter a oportunidade mais. Por quê? Porque em um caixão ninguém recebe mais perdão de ninguém. Depois da morte ninguém consegue perdoar mais ninguém. Depois que morreu, você não consegue pedir perdão mais. Por quê? Você está esperando sentir no coração, palpitar o coração, arrupiar, fazer qualquer coisa para ir lá e pedir perdão. Mas perdão não é emoção, e sim ação. Você deve falar e depois sentir. É difícil, eu sei que é difícil. Perdão, eu não consigo esquecer, e você não vai esquecer. Porque perdão não é para esquecer, perdão é para te livrar desse mal que está te consumindo. O que faz você esquecer é Alzheimer, não é perdão. O que é perdão? É lembrar e não sentir mais dor. Quando você perdoa, você lembra daquilo que aconteceu, você lembra daquilo que a pessoa fez, mas você não quer jogar na cara mais. Porque perdoou, passou. Aí por isso que Paulo está dizendo, você precisa perdoar, porque você foi perdoado. Você precisa perdoar, porque se você continuar com essa amargura, com essa falta de perdão no seu coração, você vai continuar vivendo uma vida sem desfrutar da graça de Deus, porque você se impeliu de entregar o perdão ou de receber o perdão. Portanto, perdoe. Portanto, entregue o perdão, porque quando você libera o perdão, você para de morrer aos poucos e começa a viver novamente. Prefira ser feliz do que ter razão. E aqui nós vamos para as aplicações práticas do que nós podemos aprender com esse texto e o que Paulo quis dizer para nós a partir daquilo que lemos. E a primeira coisa que nós entendemos e aprendemos é que devemos abandonar a velha natureza antes que seja tarde. Abandone a velha natureza antes que seja tarde. Nós precisamos realizar essa autoanálise. E qual autoanálise? Olhar para nós mesmos e pensarmos, será que quem eu era há 5 anos atrás, eu continuo sendo hoje?
Será que a forma que eu me comportava na minha casa, na minha família, há 5 anos atrás, é a forma que eu continuo vivendo hoje? Será que a forma que eu tratava os meus filhos, ou será que a forma que eu tratava o meu pai há 5 anos atrás, é a forma que eu trato até os dias de hoje? Você precisa analisar e ver o que você melhorou e o que você piorou. Realizar os desejos do velho homem pode ser até satisfatório por um momento, porém vai custar muito ao passar do tempo. Viver em ira, viver em indignação, viver em imoralidade sexual, viver nessas coisas pode ser até prazeroso por um momento, mas vai custar muito no final. Vai custar muito. Quando você vê algumas pessoas finalizando a vida sozinhas, saiba que aquilo não aconteceu naquele momento, não. A pessoa com 80 anos, 90 anos e morrendo e não tendo ninguém no velório, saiba que aquilo não aconteceu do dia para a noite, não. Vou usar algo recente que passou na televisão do tio Paulo lá, né? Aí o cara morreu e foram no velório do homem. Até a hora que eu vi a reportagem, o velório ia ser 10, era 9, não tinha chegado ninguém. Estava esperando alguém, um vizinho, um amigo, alguém que passou na rua e já viu alguma vez na vida, para assinar um papel para enterrar o cara. No final lá chegou acho que 10 pessoas. A forma que você vive essa vida definirá como você vai terminar ela. O preço pode não chegar agora, mas uma hora ele vai chegar. A forma que você escolheu viver a vida, uma hora ela vai chegar. Abandone a velha natureza, porque pode parecer bem, mas no final é de morte. Segunda coisa, devemos nos revestir da nova natureza. Não adianta morrer o velho homem se um novo não nascer no lugar. Não adianta morrer o velho homem se outro homem não nascer no lugar desse. Eu conheço pessoas que viviam uma vida promíscua e viviam uma vida dizendo: que eu faço, que eu fazia, que eu acontecia. O cara que vive do testemunho do que era. Que eu matava, que eu roubava, que eu prostituía, que eu cheirava, que eu não sei o que e tal. É cheio desses testemunhos da internet, de quem era e fazia e acontecia. Mas depois que se tornou uma nova criatura, tornou-se um filho de Deus, sumiu no mapa. Porque ele era muita coisa lá, mas agora ele não é nada, ou seja, só morreu o velho homem, mas não nasceu outro no lugar. Mas olha só o que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só o que Paulo está dizendo. Aquele que não trabalha, ele não pode se tornar um à toa depois que foi encontrado por Cristo, não. Ele tem que trabalhar para ter e compartilhar com as outras pessoas. Não é porque você foi encontrado por Cristo que você vai ter que cruzar os braços. Aquele que tinha as palavras sujas e falava maus coisas em relação aos outros, agora tem que começar a praticar apenas palavras boas. Ou seja, se você fazia o que é errado e praticava o que é mal, agora você tem que praticar o que é bom. Pessoas que são dotadas de passado diziam: mas no passado eu era, no passado eu fazia, no passado eu acontecia. Cristo entrou na vida da pessoa, a pessoa morreu junto com o velho homem. Porque não produz mais nada para o reino de Deus. Quando você abandona a velha natureza, não significa a inércia, ficar na inércia, ou seja, flutuando, fazendo nada. Significa que nasceu um novo homem, e esse novo homem deve trabalhar assim como o velho trabalhava. Então, mesmo que seja difícil fazer, comece aos poucos. Comece abandonando aos poucos. Se você mentia, pare de mentir. Porque a mentira começa a ser um vício. Quem mente
é um vício. A pessoa nem precisa mentir em determinadas coisas, mas quer mentir. Porque tornou vício. Ela assim, ó, a verdade está aqui, ó, mas ela engole a verdade para falar uma mentira. Ela não consegue mais praticar a verdade porque se tornou um vício na vida dela. Um vício tão pesado como talvez o usuário de droga. Um vício tão pesado como talvez aquele cara que rouba, que faz as coisas que não devem ser feitas. É um vício tão pesado. Então talvez você não vai conseguir abandonar do dia para a noite. Talvez o homem que desrespeita a mulher, vendo outras mulheres e se deleitando em outras mulheres na rede social ou em sites pornográficos, ou a mulher que se desrespeita o homem, que talvez não faz isso, mas conversa e pensa em outros homens, ou o filho que desrespeita o pai e não obedece o pai, vai parando aos poucos, vai deixando de lado aos poucos, vai abandonando aos poucos aquele que murmura por tudo e por todos, e não consegue ser grato por nada. Acorda de manhã, o sol está ruim. Acorda de manhã, a chuva está ruim. Acorda de manhã, está calor, está ruim. Acorda de manhã, a chuva, o nublado está ruim, está tudo ruim. Aquele que murmura por tudo, que também é um pecado, comece a agradecer. Comece a agradecer, porque é uma prática que vem aos poucos. Você viveu às vezes 30 anos fazendo o que era errado, comece a fazer o certo agora. Comece a exercer o que é certo a partir de agora. Por quê? Porque senão vai chegar em um determinado momento, você vai olhar para trás e dizer, eu devia ter feito, mas não fez. Conversei com a minha esposa dias para trás e disse, eu quero ser um cara mais romântico. Você me imagina? Um cara seco igual uma pedra. Mas por quê? Não é por causa de mim, irmão. Eu estou bem como eu estou. Mas é porque eu casei com uma mulher que eu disse que eu ia amar o resto da minha vida. E ela requer isso de mim. Não me cobra mais porque desistiu. Mas eu acordei um dia e disse, não dá. E aí eu posso dizer, mas olha a minha trajetória de vida. Olha meu passado. Olha o que aconteceu. Olha que eu posso dar esse tanto de desculpa. Eu tenho desculpa com força para te dar, irmão. Eu tenho desculpa demais, justificativa demais para te dar, porque que eu não sou romântico, eu tenho demais. Mas eu escolhi não dar mais desculpas para isso. Porque aquela velha frasezinha de efeito dos coaching lá, né? Quem é bom de desculpa, não é bom de mais nada. Então poderia estar dando desculpa, não, mas tá vendo? Eu não sou romântico, por quê? Imagina eu romântico, nunca. Senta aqui, deixa eu te contar uma história. Vai justificar de quê? Eu vou ter uma mulher que não me pede mais, porque dentro de 11 anos desistiu já largou de mão. Mas que requer isso, não talvez com falar, mas com olhar. E por que eu resolvi mudar? Porque um cristão deve viver em constante mudança. Todo dia ele tem que acordar e dizer, opa, aquilo ali eu fiz ontem errado, hoje não dá mais. Ontem eu fiz aquilo ali que não era certo, hoje não dá mais. Portanto, comece a mudar de forma progressiva. Terceiro e último ponto para eu finalizar. Lute pela sua família, suportando e perdoando. Lute por sua casa, suportando e perdoando. E aqui é a saga de um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, chamado O Último Homem. Até o Último Homem. O cara que era adventista lá, não trabalhava no sábado, e em guerra, história real, em guerra, Estados Unidos contra Japão, se eu não me engano. E aí o cara não pegava em arma, porque ele era cristão, ele não gostava de pegar em armas, não trabalhava sábado também não, porque ele era adventista. E aí todo mundo zombando que ele não pegava em arma, e aí no alto da montanha ele teve a estratégia de, eu não atiro, não faço nada do que eu estou fazendo aqui, vou salvar todo mundo que está machucado. E aí você vai ver no filme, e aí os caras começam a tomar tiro no braço, tiro na perna, tiro em tudo quanto é lugar. E aí de repente os caras começam a recuar, e daqui a pouco começa a descer corpo pela corda. Corpo sem perna, corpo sem braço, corpo sem parte da orelha, e descendo corpo. Aí ninguém entendendo o que estava acontecendo, o que está acontecendo,
E aí está o cara lá em cima pedindo, me dá só mais um. Só mais um, só mais um. E aí enquanto o exército inimigo atirando e ele correndo atrás, pegando aqueles que estavam mutilados. Por quê? Porque ele entendeu que não é porque está mutilado, é que está morto. Não é porque perdeu um pedaço, é que está morto. E às vezes, nós sacrificamos por outras pessoas, que não tem nada a ver com a nossa vida. Você suporta e perdoa outras pessoas, que daqui a 5, 10 anos vão embora. É um exercício simples. Quanto você já entregou por pessoas, que hoje você nem se fala mais. E nem porque brigou não, porque foi embora, a vida é assim. Quanto você fez por pessoas que já foram embora há anos, você entregou sua vida, fez muito por essas pessoas, e a pessoa foi embora. Mas aqueles que estão ao seu lado, marido, pai, esposa, filho, às vezes nós não cedemos nem um pouco. Portanto, suportem e perdoem. Lute por sua família, como? Suportando e perdoando. Fique de pé no seu lugar. Eu sei que é difícil essa lida de se refazer, né? Todos os dias, entender outra coisa, fazer de novo. Sei que é difícil, eu sei que é duro. Mas refugie em Deus e peça a Ele para que possa te auxiliar a mudar aquilo que você acha que não tem mudança. Peça a Deus para te auxiliar naquilo que você acha que não tem mais chance, não tem mais jeito. E por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, que você possa achar força para fazer aquilo que deve ser feito, amém? Feche os olhos, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Pai, e exaltamos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu poder e Tua misericórdia, Pai. Deus, nós pedimos ao Senhor por cada casa, por cada família, e pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nossas casas, Pai. Deus, nós somos falhos e pecadores, mas precisamos da Tua graça. Nós precisamos, Pai, ser encontrados pelo Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu auxílio para lidar com as situações difíceis. Nós precisamos, Pai, nos dias maus, entender o que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Que cada marido, que cada esposa, que cada filho, que cada pai, meu Deus, possa ser direcionado conforme a Tua graça, conforme o Teu amor, Pai, conforme o Teu entendimento. E que nós possamos, Pai, dia após dia, nos entregar, Pai, para o Teu amor, nos entregar para a Tua graça e vivermos, Pai, como famílias fortes que irão estruturar uma igreja forte, Pai, como uma família forte que irá, meu Deus, fazer com que Teu reino seja expandido por essa terra e fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor no seu lugar e exalte a Ele. Que você possa ir para sua casa essa noite, entendendo que Deus tem cuidado de você e que Ele é Deus sobre nós, e que a sua família possa estar debaixo da graça e das misericórdias do nosso Senhor Jesus, amém?